Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar de intimidade com Deus. Esse vídeo é para as pessoas íntimas de Deus. Você vai entender como o Senhor trabalha e como Ele fala conosco em muitas vezes. Darei experiências espirituais que o Senhor tem me concedido por viver a vontade de Deus e as coisas espirituais e sobrenaturais. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Eu vou trazer esse conteúdo hoje para trazer e promover edificação espiritual de como você deve buscar a Deus. Baseado nas experiências que eu tenho com Deus, você vai poder entender como o Senhor trabalha na sua vida e como buscá-lo corretamente. Os irmãos sabem que eu sou uma pessoa equilibrada, de tudo eu trago um pouco. Então, o foco é batalha espiritual, mas eu também trago vídeos aqui espirituais de motivar a sua fé, de manter uma vida de intimidade com Deus, uma vida íntima do Senhor, de ser uma pessoa íntima de Deus. Uma coisa que você precisa entender sobre intimidade com Deus: você precisa ter o desejo de ter um relacionamento com Deus, de ter uma separação somente para Deus. Quando nós falamos de amizade, de relacionamento, quando você se torna uma pessoa íntima de um amigo ou qualquer pessoa, você sabe, você precisa ter um relacionamento com ela. Você precisa conversar com ela e ela te conhece, você conhece aquela pessoa pelo fato de haver-se um relacionamento, por haver uma conversa, por haver uma conexão, por haver um respeito um pelo outro. Da mesma forma, é assim com Deus. Quando você mantém um relacionamento com Deus, uma vida íntima com Deus, você passa a conhecer o Senhor e você começa a receber da parte de Deus os conhecimentos que vêm do trono da graça. Então você precisa entender que você precisa se separar para ter um diálogo com Deus. Porque se você não tiver um diálogo com Deus, você não pode ter intimidade com Ele. Relacionamento, amizade, você só conquista se você ter uma conversa com aquela pessoa. Então, quando você quer ter uma vida de intimidade com Deus, você precisa, primeiramente, ter uma vida de separação e de diálogo com Deus. Uma vida preservada no Senhor. Uma vida na qual você vai priorizar o seu tempo ao Senhor, vai priorizar todas as coisas ao Senhor, vai renunciar todas as coisas pelo Senhor. Porque existem pessoas que confundem, pessoas que renunciam muitas coisas, mas porém não têm aquele desejo de ter um diálogo com Deus, de ter um relacionamento com Deus. É totalmente diferente. Existem pessoas que até renunciam o pecado, renunciam às coisas do mundo para poder se achegar a Deus, mas elas não conseguem manter uma vida de diálogo com Deus, não conseguem manter um relacionamento com Deus. Se você não consegue manter uma vida de diálogo com Deus, que é oração e jejum, você não vai conseguir alcançar intimidade com Deus, porque as duas coisas estão ligadas: a renúncia e o desejo de ser íntimo com Deus. Você precisa ter esse desejo e precisa colocar em prática. O que as pessoas não conseguem entender quando nós falamos de intimidade com Deus: Deus vai se comunicar com você como se Ele fosse um amigo. Por isso que Jesus Cristo chamou os discípulos de amigo e mudou até mesmo seus nomes. Porque toda pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, o seu nome no céu é mudado. Por isso que Deus mudou o nome de várias personagens da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo nomeou seus discípulos porque eram íntimos. Não eram mais somente discípulos, mas amigos. Isso quando você firma uma amizade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, o seu nome no céu é mudado pelo fato disso. E o Senhor não passa a somente chamar de você pelo nome, mas pelo nome íntimo na qual o Senhor te chama.
Porque quando você tem um amigo, aquele amigo te chama de uma forma. As outras pessoas que não têm aquela amizade com você, aquela intimidade com você, não te chamam por esse nome íntimo, mas somente aquela pessoa que te conhece, na qual você tem aquela amizade, aquele relacionamento. E assim também é com Deus. Muitas das vezes, Deus chama uma pessoa pelo nome íntimo a qual o Senhor te dá, pela intimidade que você tem com Deus. E as pessoas atualmente não se preocupam em firmar uma vida de intimidade com Deus para depois elas testificarem daquilo que o Senhor já fez. A intimidade é muito importante. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela começa a receber muitas informações do Senhor, porque o Senhor fala com aquela pessoa através do seu Espírito. Deus conversa com você através do seu Espírito. Nós somos divididos entre corpo, alma e Espírito. Então Deus conversa com você, com o seu Espírito. E para o Senhor entrar em conexão com você, para Ele conversar com você, você também precisa estar com o seu Espírito fortificado. E o que é que fortalece o seu Espírito? É o jejum, é a oração e a renúncia. Quando você foge da aparência do mal, aquilo que é pecado, que contamina você, você está fazendo um sacrifício para Deus. Você está buscando, está mantendo uma vida de intimidade, de relacionamento, uma vida de diálogo com Deus. Então você vai criar uma intimidade. Deus vai se chegar a você através da sua busca. Há muito tempo, o desejo do meu coração sempre foi criar um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, para que depois eu testificasse daquilo que o Senhor já fez. Ou seja, o preparamento vem primeiro do que a obra. Então é necessário que haja preparamento. Quanto maior for o preparamento, mais será o resultado. Porque existem muitas pessoas que não buscam a preparação, não buscam a vida de intimidade, não buscam ser íntimos de Deus e querem testificar. E nisso a pessoa não vai conseguir testificar de nada, porque a profundidade está na pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus. E muitos não entendem que para você buscar a Deus, para ter um diálogo, uma vida firme no propósito com Deus, você precisa fazer muitas loucuras por Jesus Cristo. Você não vai ficar somente ali parado esperando as coisas caírem do céu para você. Você vai ter que fazer loucura para buscar a Deus. Eu me lembro que muitas das vezes, nas experiências que eu tive de intimidade com Deus, eu fiz muitas loucuras para poder me reservar, para poder buscar a Deus. E hoje eu não me arrependo daquilo que eu fiz pelo Senhor, pela busca na qual eu exerci para buscar o Senhor. Eu me lembro que eu estava em ambientes, me encontrei em ambientes na qual não tinha como eu me separar para buscar a Deus. Porque você busca um lugar reservado aonde ninguém venha ver a sua oração, ninguém possa ouvir a sua oração. Você busca uma vida de separação entre você e Deus quando nós se tratamos de oração. Então eu passei por momentos assim. E entre essas experiências que eu tive com Deus, eu fiz loucura para buscar a Deus. Mas Deus estava na estrada, no caminho na qual eu estava percorrendo. E nisso o Senhor ouviu o desejo do meu coração. O meu desejo era ter uma vida de intimidade com Deus. Era ter uma vida de busca constante a Deus. Mas eu não tinha espaço, não tinha ambiente de separação. Porque as pessoas poderiam ouvir minha oração e você quer ficar separado entre você e Deus, conversar com Deus a sós. E nessa experiência que eu tive, eu me lembro que quando eu estava nessa situação, eu estava fazendo loucuras para buscar a Deus, eu não tinha um ambiente, um lugar reservado para que eu pudesse orar, buscar a Deus, jejuar, porque você que é íntimo de Deus, você sabe, você não quer que ninguém saiba que você está orando. Você quer que ninguém venha saber que você está jejuando. Você não quer mostrar isso para ninguém. Toda pessoa que é íntima de Deus, ela quer que as pessoas não saibam que ela existe, que ela é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Então nisso eu me reservei e pedi a Deus para que o Senhor me concedesse um ambiente de separação durante aquele tempo. E o Senhor preparou uma pessoa, uma irmã, que tinha um lugar, um ambiente, um monte que pertencia a ela, era uma terra dela, na qual eu poderia estar ali orando e buscando a Deus. Lembrando de uma coisa, foi o Senhor que enviou a tal pessoa. Então, naquele momento, o Senhor me concedeu um lugar para que eu pudesse buscar a Deus entre eu e Deus. E durante os dias e meses que eu estava buscando neste local,
o Senhor manifestou um sinal sobrenatural na qual eu quase não acreditei. Como eu sempre estava me preparando para a obra de Deus, para orar por pessoas, para orar por libertações, nós sabemos que toda pessoa que ora por pessoas, você sabe que você sempre carrega um óleo ungido, um óleo que você impõe sobre as pessoas para fazer orações por elas. Então, eu me lembro que eu levei este óleo para o monte, esse óleo, esse azeite da unção. E nisso eu fiquei muitos dias e meses com aquele óleo no monte, mas aconteceu algo sobrenatural com aquele objeto. Aquele objeto simplesmente desapareceu no monte. E nessa época eu estava vivenciando uma coisa parecida. E o Senhor disse para mim: eu estou movendo as coisas móveis para que as imóveis permaneçam para sempre. O material pode te faltar, mas o espiritual te mantém de pé. Quando aquele óleo, aquele azeite que eu estava orando, consagrando, para impor sobre pessoas que eu iria orar por as pessoas, aquele óleo simplesmente Deus levou e ele desapareceu. Foi um sinal que Deus deu, um sinal espiritual, sobrenatural. Se você me fizesse essa pergunta, você preferiria, durante 2 horas, pregar, orar por pessoas ou colocar essas horas em particular de você e Deus em oração? Eu escolheria a oração particular, a oração de intimidade, a oração na qual é somente você e Deus. Porque, entenda uma coisa, existe uma diferença quando você ora por pessoas e quando você ora a sós com Deus. Existe uma diferença quando você ora a sós com Deus e quando você prega para as pessoas. Quando você ora, quando você busca, quando você jejua, quando você lê a palavra, você está se alimentando. E quando você prega e ora por pessoas, você está se descarregando do depósito de busca que você já buscou em Deus. Então você está dando alimento para outras pessoas. Então vai acontecer coisas em vidas de pessoas que é resultado da sua busca. Então entenda uma coisa, quando você ora a sós com Deus, quando você lê a palavra, é diferente de quando você prega para as pessoas ou ora por pessoas. Quando você ora por pessoas ou prega para as pessoas, você está alimentando elas. Você está se descarregando do poder de Deus que você já buscou, para que através desse poder pessoas venham ser libertas, correntes venham ser quebradas. Então o mundo espiritual funciona dessa forma. Você busca Deus, Deus te enche e você precisa descarregar. Quando você ora por pessoas e prega a palavra de Deus, você está se descarregando do depósito que você obteve através da sua busca, da sua vida de consagração. Então, funciona dessa forma. Você busca Deus, Deus te enche, você precisa esvaziar. Que para você ter uma vida de intimidade, você precisa entender que você não vai obter uma vida de intimidade só porque você está pregando. Você não vai obter uma vida de intimidade só porque você está orando por pessoas, só porque você está orando por imposição de mãos por outras pessoas. Você vai obter uma vida de intimidade quando você ter o desejo no seu coração de realmente ter uma vida íntima com Deus. E nessa vida íntima, você vai orar a sós com Deus sem que ninguém saiba daquilo que você está pedindo, daquilo que você está conversando. Orar por pessoas, pregar para pessoas, não é oração de intimidade, não é oração íntima. Não é aquela oração que você faz no dentro do seu quarto, sem ninguém ouvir, sem ninguém saber. É diferente, porque as pessoas que nunca se trancaram em um quarto para orar não sabem o que é ter vida de intimidade com Deus. Deus só tem vida de intimidade com pessoas que se relacionam com Ele, pessoas que mantêm o diálogo, pessoas que mantêm a vida dela como prioridade ao Senhor, que fazem loucuras por Ele, o nosso Salvador. E Deus fala através de tão pequenas coisas, que quando nós ouvimos a palavra Deus, nós conhecemos Deus pelo nome. Deus é poderoso, Deus tem autoridade, mas as pessoas não conseguem entender que esse Deus todo-poderoso também te conhece, Ele habita nas coisas simples. Deus fala através de coisas simples, então você precisa entender, toda pessoa que tem intimidade sabe que Deus faz coisas simples,
Deus fala através de coisas simples na sua vida, que muitas das vezes você não percebe. E muitas das vezes você pensa que Deus não está infiltrado naquilo, por aquilo ser simples, mas Deus está ali. Quem é amigo fala de uma forma simples. Deus chama você pelo nome íntimo na qual Ele te deu. E Deus já falou comigo e fez coisas através de coisas tão simples. Eu lembro um dia que antes de eu sair para ir para o meu trabalho, eu falei com Deus: Deus, eu quero um sinal. Eu quero que o Senhor fale comigo de alguma forma. E nisso, as horas se passaram, eu cheguei no emprego e ali fui executar minhas tarefas automaticamente, normalmente. Mas eu tinha um desejo de comer um doce, de comprar um doce. Mas o trabalho era tão intenso que você não tinha aquele tempo de sair, comprar um doce. Então o horário, o período era só você sair do seu emprego, ir para o serviço, chegar em casa e dormir. Então, durante esse tempo, eu fiquei conversando com Deus na minha mente, através do meu espírito. E nisso, eu até mesmo esqueci que eu havia pedido um sinal da parte de Deus. E no meu pensamento estava: Senhor, eu queria tanto comprar esse doce, mas eu estou sem tempo e não tenho tempo para isso. E ficou aquele desejo no meu coração. E até que apareceu uma mulher no meu trabalho. E essa mulher, ela chegou até mim, eu atendi ela. Mas quando foi no final, no pagamento, ela olhou para mim e entregou um papel. E ela entregou um doce que eu queria. E quando eu li, atrás do papel tinha uma mensagem muito semelhante: Jesus não te esqueceu. E ela automaticamente deu o doce que eu estava desejando comer. E eu entendi que era o próprio Deus usando aquela mulher para falar e para trazer o sinal que eu havia pedido. É assim que Deus age na vida das pessoas que têm intimidade. Ele atua através de coisas simples. O que é um doce? Uma pessoa sentir desejo de comer um doce e Deus ali dá para ela para satisfazê-la. Então é assim que funciona uma vida de intimidade com Deus. Deus fala com você através de coisas simples. Deus se manifesta para você através de coisas simples, porque você não é mais um discípulo, você é um amigo íntimo do Senhor Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo e trouxe edificação para você entender como é ter intimidade com Deus e buscar ao Senhor com intimidade, não se esqueça de deixar o seu like e que Deus abençoe.